Bom dia, pessoal. Antes de retomar o estudo dos juizados especiais criminais, deixa eu apenas te dizer uma coisa. Se você estiver tendo alguma dúvida a respeito da matéria que nós estamos lecionando pela via virtual, anote essas dúvidas, tá? Para que oportunamente a gente venha a respondê-las. Se as aulas presenciais voltarem, nós fazemos isso tão logo retorne às aulas presenciais. Na primeira aula, a gente faz lá uma aula apenas para tirar as dúvidas que vocês tiveram. Se porventura não voltar, acredito que isso vai acontecer, aí depois que eu terminar o conteúdo do semestre, juizados especiais e tribunal do júri, eu vou dedicar uma aula antes da avaliação pelo meio virtual para responder essas dúvidas que vocês forem anotando. Oportunamente eu vou falar para você me mandar um e-mail com a dúvida e eu vou, na aula virtual mesmo, numa aula dedicada exclusivamente para isso, trazer essas respostas daquilo que vocês indagarem. Combinado assim? Pois bem, vamos dar sequência então ao estudo dos juizados especiais criminais. Na aula anterior, nós estudamos algumas generalidades dos juizados especiais, especialmente no tocante à competência. Pois bem, começamos agora aquilo que se chama de fase preliminar dos juizados especiais criminais. Para poder te situar melhor a respeito do conteúdo, nós vamos trabalhar em cima de um exemplo prático. Eu disse a você que uma das infrações penais de menor potencial ofensivo da escala do GCRIM é aquele delito cuja pena máxima abstrata não seja superior a 2 anos. Ok. Lesão corporal dolosa leve é um exemplo deles, desde que, é óbvio, não seja dentro do âmbito de vigência da Lei Maria da Penha, como eu te disse na aula passada. Vamos imaginar o seguinte: em um determinado bar, uma pessoa agride a outra, causando nela lesões corporais dolosas leves. Com base nesse exemplo, nós vamos começar a trabalhar toda a sistemática, todo o passo a passo dos juizados especiais criminais, ok? Pois bem, a fase preliminar, nós vamos dividi-la em 2 pontos, em 2 frentes. A primeira, a etapa policial. O que difere a etapa policial dos juizados especiais criminais com a etapa policial das outras infrações que não sejam da alçada do GCRIM? Ok. Primeira coisa, na vara criminal, nós temos o inquérito policial, que é um procedimento de caráter administrativo, onde a polícia judiciária vai investigar o delito que foi noticiado. Lá nos juizados especiais, nós não temos a figura do inquérito policial. Nós temos o termo circunstanciado de infração penal, o chamado TCIP. O TCIP é um procedimento bem mais simplificado que o inquérito, justamente por envolver a investigação de um delito que é de menor potencial ofensivo, um delito que não é de grande complexidade. Ok, dentro desse termo circunstanciado de infração penal, vai ser ouvida a vítima, se houver, eventuais testemunhas que forem trazidas aí, que forem identificadas, vai ser interrogado o noticiado, o autor do fato, vão ser colhidas eventuais provas, por exemplo, um laudo de exame de lesão corporal, um auto de constatação provisória de substância entorpecente, enfim, aquilo que for necessário para fazer prova da materialidade e da autoria delitiva. Esse termo circunstanciado, e isso é opinião pacificada, ele pode ser lavrado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. Lá atrás, quando houve a edição dessa lei, em 1995,
muito se questionou sobre a possibilidade da polícia militar fazer a lavratura desses termos. Defendia-se que essa tarefa caberia exclusivamente à Polícia Civil, que é, pela Constituição, aquela a quem a lei atribui a função de polícia judiciária dentro da Justiça Estadual. Mas aí esbarrou-se num problema de ordem prática. Imagine, por exemplo, numa cidade pequena, em que as delegacias de polícia fecham durante a noite, tem uma situação, às 3 horas da madrugada, de uma infração de menor potencial ofensivo. O que acontecia? Havia dificuldade na lavratura desse termo circunstanciado. Você tinha que acordar o escrivão, acordar o delegado, para ir lá na delegacia e fazer o registro dessa ocorrência. Com base nisso, decidiu-se, agora de maneira pacificada, existe até um enunciado do FONAGE nesse sentido, que a Polícia Militar também pode lavrar os termos circunstanciados de infração penal nos delitos em que ela venha a atender. É óbvio, isso em caráter excepcional, porque sempre que possível a Polícia Militar faz o atendimento da ocorrência, encaminha o sujeito para a delegacia de polícia. Mas, em situações pontuais, como essas que eu te falei, nada impede que esse procedimento venha a ser lavrado no âmbito do destacamento da Polícia Militar. Ok, então imagine que naquela ocorrência da agressão no bar, a Polícia Militar foi acionada, chegou lá e realizou a abordagem do sujeito, o autor do fato, aquele agressor. Ela vai pegar esse agressor e encaminhar à delegacia de polícia para a lavratura do termo circunstanciado. Uma outra coisa que diferencia na etapa policial da vara criminal e da etapa policial nos juizados especiais criminais é que lá na vara criminal seria lavrado contra esse sujeito um auto de prisão em flagrante. O sujeito, estando em flagrante delito, chegaria na delegacia de polícia e lá seria lavrado o auto de prisão em flagrante. No juizado não existe a lavratura do auto de prisão em flagrante. Diz a lei que se o sujeito firmar o compromisso na delegacia de polícia de comparecer na audiência preliminar, na data que for designada, ele assina o termo de compromisso e é liberado. Vai embora para casa. Não se lavra o auto de prisão em flagrante. Dentro do termo circunstanciado, toma-se esse compromisso e o sujeito é liberado. Agora, a condição que a lei dá para que isso ocorra é do sujeito firmar esse compromisso de comparecer na audiência preliminar. Se ele bater no peito e falar não vou, não tem quem faça eu ir, aí vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante e o sujeito vai ser flagranteado. Ok. Uma outra diferença que existe na etapa policial do GCRIM em relação à vara criminal é que lá na vara criminal, em determinadas situações, a autoridade policial, e se for o caso o juiz, podem conceder liberdade provisória ao sujeito mediante o pagamento de fiança. No GCRIM não há essa exigência. No GCRIM, o sujeito livra-se solto. Ele firma o termo de compromisso e vai embora para casa. Não tem que pagar fiança alguma, não tem que recolher nada ao cofre público. Simplesmente ele assina o termo de compromisso e vai embora para casa. Agora, se ele não firmar esse termo de compromisso, o delegado fizer a lavratura do auto de prisão em flagrante e couber fiança, aí o delegado vai arbitrar a fiança para o sujeito recolher e, se for o caso, ser liberado. Mas, em regra, ele livra-se solto. Não há pagamento de fiança, não há exigência de fiança. Ok? Essa é a etapa policial do GCRIM. Então, imaginemos que aquele sujeito que agrediu o outro no bar firmou o termo de compromisso
para comparecer na audiência preliminar. Essa audiência preliminar é realizada na sede dos Juizados Especiais Criminais. Para o ato são intimados o Ministério Público, o noticiado, que é o autor do fato, para que compareça acompanhado de advogado, a vítima, se houver, e eventual conciliador que exista lá no juizado. Essa audiência preliminar, ela é realizada com duas finalidades específicas. A primeira delas é permitir a composição civil de danos entre as partes envolvidas, entre autor e vítima. A segunda é oportunizar a transação penal entre Ministério Público e autor do fato. Nós vamos ver cada uma delas etapa a etapa a partir de agora. Pois bem, composição civil dos danos. Lembra que eu te disse na aula passada que um dos princípios dos juizados especiais criminais é justamente a possibilidade de tentar realizar uma composição civil de danos resultantes da infração penal? Pois é, muitas vezes a infração penal gera repercussão na esfera civil, dando a alguém o direito de pleitear uma indenização, seja por dano material, seja por dano moral. Imagine então que por conta dessa agressão sofrida, a vítima teve que gastar com consulta médica, teve que gastar com medicamento, ficou um dia sem trabalhar, enfim, teve lá um dano material que ela pode cobrar do agressor. Ok. Dentro da audiência preliminar, nesse primeiro momento, oportuniza-se às partes a composição civil dos danos. O conciliador ou o juiz que estiver presidindo aquela audiência vão chegar na vítima e perguntar: qual foi o seu prejuízo? A senhora teve prejuízo? O senhor teve prejuízo? Ah, eu tive. Quanto? R$500. Vai ser dirigida a palavra ao autor do fato e perguntar: o senhor aceita pagar esse valor que está sendo cobrado pela vítima a título de indenização dos danos materiais que ela teve? Se o agressor aceitar a proposta feita pela vítima, vai ser lavrado um termo de composição civil dos danos. Esse acordo, depois de homologado pelo juiz, ele vira título executivo judicial. Se porventura o sujeito não pagar aquele valor que foi convencionado, a vítima pode se valer desse título executivo para procurar a indenização, a execução dele perante o próprio juizados especiais cíveis, certo? E uma particularidade que existe a nível de juizados especiais criminais é que esse acordo civil homologado pelo juiz, se estivermos diante de crime de ação penal privada ou pública condicionada à representação, esse acordo civil homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa e representação, fazendo com que se extinga a punibilidade do autor do fato. Ou seja, o sujeito fazendo esse acordo perante o juiz, ele mata tanto a parte civil, porque impede que a vítima o acione no cível para pleitear aquela indenização, quanto também a parte criminal. Ele se vê livre à extinção da punibilidade por conta daquele acordo que foi formalizado. Mas e se for uma ação penal pública incondicionada? Por exemplo, um desacato. Pode a vítima chegar lá e falar: olha, eu fui desacatada no meu serviço
Quero, por isso, uma indenização de danos materiais, de danos morais de R$1.000. Pode ser feito esse acordo e esse acordo vir a ser homologado pelo juiz? Sem problema nenhum. A questão é, sendo o crime de ação penal pública incondicionada, a homologação desse acordo civil não tem repercussão na esfera criminal. O sujeito não vai ter extinta a sua punibilidade por conta da homologação desse acordo. Quer fazer o acordo? Não tem problema. Só que ele não gera repercussão criminal. Essa extinção da punibilidade pelo acordo civil homologado só ocorre se o delito for de ação penal privada ou pública condicionada à representação. Ok? Pois bem. E se não houver o acordo civil entre as partes? Pode ocorrer da vítima e o autor do fato não chegarem a um consenso em relação aos danos que forem provocados por essa infração penal. E aí, o que acontece nesse caso? Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, vai nascer para a vítima a possibilidade de ela representar contra o autor do fato. Ela precisa fazê-lo naquele instante? Não. Ela pode querer pensar, ela pode querer decidir num momento posterior. É claro, tomando cuidado para que o prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva não se escoem, porque se escoar, aí extingue a punibilidade, não tem o que fazer mais, tá? Agora, pode ocorrer de ela querer, naquele momento, já na audiência preliminar, oferecer representação. Tudo bem, aí a audiência tem sequência. E se a ação penal for privada, se o delito que está sendo processado é de ação penal privada? Nesse tipo de situação, também abre-se a possibilidade da vítima oferecer a queixa-crime contra o ofensor, contra o noticiado, contra o autor do fato. Precisa fazê-lo naquele instante? Não. Se quiser fazê-lo, tudo bem, mas não precisa. Ela tem o prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva para fazê-lo. Ok? Certo. Imagine, no nosso exemplo, o autor do fato praticou um delito de lesão corporal dolosa leve, que é de ação penal pública condicionada à representação. Imagine que não houve o acordo civil. E a vítima, perguntada, decidiu representar contra o noticiado. O que ocorre na sequência? Na sequência, o promotor de justiça, que está presente na audiência preliminar, vai analisar o conteúdo do termo circunstanciado. Vai verificar se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Pode acontecer que o promotor, lendo o termo circunstanciado, chegue à conclusão de que o fato noticiado é penalmente atípico. Nesse tipo de situação, o promotor não vai levar adiante o termo circunstanciado. Ele vai promover o arquivamento ali, na própria audiência. Pode ele entender, porém, que ainda depende de uma melhor elucidação aquele fato. Não tem prova da materialidade, não tem indícios suficientes de autoria, existem diligências ainda a serem realizadas. Nesse tipo de situação, o promotor vai requisitar a autoridade policial que realize as diligências investigatórias complementares que ele indicar.
Depois que realizadas essas diligências, o termo circunstanciado volta para o promotor, para que o promotor, convencido da materialidade e autoria, peça a designação de uma nova audiência preliminar, onde novamente vai ser intimado o autor do fato para comparecer. Então veja, nesse primeiro momento, logo após a fase de composição civil dos danos, e antes do oferecimento da transação penal, o promotor faz essa aferição para ver se não é caso de arquivamento, para ver se não é caso de se requisitar diligências complementares. Ok? Suponha você que o promotor, analisando aquele termo circunstanciado, verificou sim, existe prova da materialidade, existem indícios suficientes de autoria. Qual é o próximo passo? O promotor vai verificar se o sujeito faz jus a um benefício chamado transação penal. O que é transação penal? É um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato para evitar processo, para evitar que o sujeito seja processado. Seu fulano de tal, o senhor tem direito à transação penal. Eu vou lhe fazer uma proposta, caso o senhor aceite e cumpra essa proposta, o senhor se vê livre do processo. O senhor aceita, por exemplo, a cumprir 50 horas de serviço comunitário na APAI? Vai ser perguntado ao autor do fato. Se ele aceitar, e o seu defensor também, o juiz homologa a transação penal e evita-se o processo. A transação penal é um dos institutos despenalizadores trazidos pela Lei 9.099. É uma forma de evitar o ajuizamento da ação penal. Ok, mas aí algumas questões. Cabe transação penal tanto na ação pública quanto na ação privada? Pois é, isso é uma questão que já deu muito o que falar. Lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, firmava-se uma posição de que somente caberia a transação penal nas ações penais públicas. Porque, já que quem oferta a proposta é o Ministério Público, ele só pode fazê-lo em ações penais públicas, de cuja titularidade lhe é garantida por lei. Na ação penal privada, diziam os doutrinadores e as decisões judiciais da época, não cabe transação penal porque a titularidade da ação penal é da vítima, é do querelante, é do ofendido. Pois bem, mas começou-se a verificar uma injustiça, porque o sujeito que pratica uma ação penal pública tem direito à transação penal e aquele que pratica um crime de ação penal privada não terá? Muito então se discutiu e chegou-se à conclusão de que também aqueles que praticam delitos de ação penal privada também terão direito à transação penal. Mas aí surgiu um impasse. Já que vai se garantir a transação penal àqueles que praticam um crime de ação penal privada, quem é que faz a proposta? O promotor ou a vítima através do seu advogado? Muito se discutiu. Alguns falavam que era o promotor, outros falavam que era a vítima. Depois de muita discussão, de muito embate a esse respeito, firmou-se um posicionamento que está até no enunciado 112 do FONAGE, que diz: cabe transação penal na ação penal privada e quem faz a proposta é o Ministério Público. É o promotor que faz a proposta, mesmo que a titularidade da ação penal não seja dele. Então, hoje,
posição sedimentada é que cabe transação penal tanto na ação pública quanto na privada e quem faz a proposta é o promotor. Tudo bem? Ok. Mas nem todos têm direito à transação penal. Existem alguns requisitos que têm que ser observados para ver se o sujeito faz jus àquele benefício. Quais são esses requisitos? Primeiro, o sujeito não pode ter sido condenado em sentença definitiva pela prática de crime que lhe resultou a aplicação de pena privativa de liberdade. Segundo, ele não pode ter usufruído do benefício nos últimos 5 anos. Terceiro, ele tem que ter mérito para o benefício. Ele tem que ter presentes em seu favor as circunstâncias judiciais do artigo 59, o requisito subjetivo para que ele possa ter direito à transação penal. Então, para que o sujeito possa fazer jus ao benefício da transação penal, ele deve cumulativamente preencher a todos esses requisitos. Aqui algumas observações. A primeira delas é a seguinte: em relação à questão dos 5 anos, de ele já ter usufruído do benefício nos últimos 5 anos. Existe um enunciado do FONAGE dizendo que isso não se aplica ao crime de posse de droga para uso próprio, o artigo 28 da Lei 11.343/06. Então, se o sujeito usufruiu de uma transação penal no ano passado, por ter praticado um determinado delito, e nesse ano vier a praticar um crime do artigo 28, ele vai poder receber uma nova transação penal. Ok? Segunda observação. Um dos requisitos, eu te falei agora há pouco, é o sujeito não ter sido condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível pela prática de um crime. Mas pode acontecer que essa condenação que ele sofreu não gere mais reincidência. Já tenha passado o período de depuração dos artigos 63 e 64 do Código Penal. Imagine que o sujeito foi condenado por um crime à pena privativa de liberdade lá em 1990. Se ele agora, em 2020, praticar um delito, já tendo cumprido lá atrás a pena resultante dessa condenação anterior, ele tem normalmente direito à transação penal. Isso não está na lei, mas é uma interpretação razoável que a doutrina e a jurisprudência dão a esse dispositivo. Ok? Pois bem, e qual é o conteúdo da proposta? Aí, algumas observações. Primeiro, a proposta é feita pelo promotor e não pelo juiz. Essa proposta, ela pode consistir em uma multa ou em uma pena restritiva de direito, uma medida restritiva de direito. Por exemplo, uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço comunitário, não pode ser uma pena privativa de liberdade. Terceiro, o juiz pode alterar a proposta do promotor? Em regra, não. A lei autoriza o juiz apenas a reduzir pela metade a multa, se ela foi proposta pelo promotor. Pode ser multa e pode ser pena restritiva de direito. Se for multa, se o promotor fixou R$1.000, o juiz pode, por lei, reduzir a 500, tá? 50% do valor da multa pode ser reduzido pelo juiz. Depois que faz-se a proposta, tem que haver a aceitação do noticiado, do autor do fato e de seu defensor. Porque é um instituto transacional, é um acordo. O noticiado pode falar, não aceito, não quero, quero provar a minha inocência. Tudo bem, não tem problema. É um direito que lhe assiste.
Agora, se ele aceitar a proposta, vai caber ao juiz decidir se homologa ou não. Se o juiz não concordar, como eu te disse, ele não pode, em regra, alterar o conteúdo da proposta. Mas se ele não concordar, ele pode deixar de homologar e encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, aplicando por analogia o artigo 28 do CPP. Para que o Procurador-Geral de Justiça defina se é caso realmente de transação penal e se a proposta foi adequada. Se o juiz concordar, e isso normalmente acontece, ele homologa aquele acordo de transação penal e suspende o procedimento até o cumprimento dessa transação penal. Durante o cumprimento da transação penal, pode acontecer de um noticiado requerer a alteração daquela medida que lhe foi aplicada. Por exemplo, ele optou pela prestação pecuniária, porque lhe era mais conveniente naquele momento, e ele perdeu o emprego. Tendo perdido o emprego, para ele agora é mais conveniente substituir aquela medida pela prestação de serviço comunitário. Pode fazer esse requerimento ao juiz? Sim. O juiz vai ouvir o Ministério Público para ver se o Ministério Público concorda com aquele pedido, para em seguida acabar definindo se há ou não a substituição daquela medida anterior por essa de agora. Ok? Pois bem, aqui uma colocação, aqui uma questão interessante. Se o sujeito cumprir a transação penal, ele vai ver extinta a sua punibilidade. Ele não vai ser processado, sua ficha vai continuar limpa, ele não vai ter problemas com a justiça por conta daquele fato. Mas pode ocorrer do sujeito não aceitar a proposta, aceitar e não cumprir. E aí, o que acontece? Nasce a possibilidade de desconstituir aquela transação penal e dar-se início à ação penal contra aquele sujeito. O promotor, vendo que o sujeito não cumpriu a transação penal, ele simplesmente requer ao juiz que desconstitua aquela transação penal e retorna os autos para oferecimento da denúncia, para dar início à ação penal contra o sujeito. Mas e se for um crime de ação penal privada? E é aqui que eu quero chegar. Se for um crime de ação penal privada, como eu te disse, é o promotor que faz a proposta da transação penal. Imagina que o sujeito resolve aceitar. Ele aceita a proposta e deliberadamente deixa de cumprir a medida. Simplesmente não cumpre. Ele tem conhecimento de que existe um prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva para a vítima propor a queixa-crime contra ele. E ele fica só de olho no escoamento daquele prazo e deixa de cumprir a transação penal. Escoado esse prazo e não cumprida a transação penal, não vai mais haver tempo hábil para que a vítima proponha queixa-crime contra o ofensor. Nesse caso, o prazo, por ser decadencial, não se suspende nem se interrompe pela transação penal. Pode o autor do fato, maliciosamente, deixar de cumprir a transação
sabendo que nada vai lhe acontecer no âmbito criminal. Então, nesse caso, o que fazer? A lei não diz, mas a prática nos ensina que, nesse tipo de situação, quando você está diante de um crime de ação penal privada, é conveniente que, antes de propor a transação penal, o promotor requeira que a vítima proponha desde já a queixa-crime. Porque se amanhã ou depois o autor do fato deixar de cumprir a transação penal, a queixa-crime já está oferecida, já está proposta, já não há mais o risco de ocorrer a decadência. Então, nesse tipo de situação, antes de propor a transação, o promotor requer que a vítima seja intimada a propor desde já a queixa-crime. Se o autor do fato não cumprir a transação penal, o juiz simplesmente vai dar seguimento àquela queixa-crime que foi já proposta pelo ofendido. Ok? Pois bem, encerramos aqui essa primeira etapa, voltamos na sequência com o procedimento sumaríssimo. Até daqui a pouco.